Bom dia. Amanhã, sexta-feira, feriado, o templo estará fechado, não teremos transmissão. Retornaremos na segunda-feira. Hoje à tarde, claro, tem oração às 18 horas, tá bom? O Genrei das 75 vozes. Embora não seja perceptível ao ouvido humano, ressoa impregnando todo o mundo espiritual o grande Genrei das 75 vozes. Esses mesmos veementes sons, ao serem emitidos pelos homens, também geram transformações marcantes nos planos material e espiritual. Eliminam máculas, se forem bem pronunciados, aumentam-nas quando mal expressos. Então, para que o grande Genrei produza resultados positivos, as 75 vozes deverão estar colocadas em harmoniosa ordem. Caso contrário, ter-se-á apenas como consequência o mau espírito da palavra. Alguém já participou de coral? Coral é assim, geralmente quatro tipos de vozes, né? Tenor, soprano, contralto, baixo, tem o barítono também, tem, enfim, mas tem cada voz, né? Do mais grosso ao mais fino. Tem aquele que canta, o outro canta, é muito diferente, né? Mas, quando todos do coral tentam encaixar as vozes, cria uma harmonia, fica tão bonito que fica. Quando a oração é feita solitariamente, só a gente mesmo, é importante quando a gente, por exemplo, não sabe a Matsunorito, não decorou ainda, né? Letra. Então, o que a gente tem que fazer, né? Pegar livro e ler. Taka amahara ni kami sumarimasu. Taka amahara ni kami sumarimasu. Kamurogi kamuromi no mikoto mo shite chit. Então, como é a pronúncia? Como que fala, né? Como é que vai falar isso? Então, precisa estudar um pouco de japonês. Não sei onde vocês recorrem, mas nesse livro de orações, no começo, ele tem várias explicações sobre as pronúncias, né? Como, por exemplo, quando escreve, né? Tá lá, CH, como CHI-kará. Tikará é poder, força, tikará. Mas não escreve chikará. Mas quando a gente vai rezar, não reza chikará, reza como é tikará. Mas tem que saber que quando aparecer escrito CH, você não lê chikará, você lê tikará. Por exemplo, outra coisa que é muito comum é quando aparece GE ou
GI, ou... Mas é GE e GI. GE, GI. Como, por exemplo, Ningen. Ningen. Ningen escreve N-I-N-G-E-N. Ningen. Mas para ler é ninguém. Gen. O GE tem som de G e não de G. Isso sempre, e assim, não sei porque eu fico muito, não é meio, muito sem jeito quando eu vejo alguém fazendo oração, pronunciando errado, querer corrigir, falar, olha, não é assim, é assim. Como é difícil para mim, acho que medo de magoar a pessoa, né? Medo. Mas tem, acho que. E assim, todo mundo escuta isso, todo mundo que sabe, né? Escuta e fala, tá rezando errado. Mas ninguém, não é só eu, ninguém tem coragem de chegar e falar. Interessante. Isso é inerente a nós, seres humanos. A gente sabe que a pessoa tem ego forte, né? Então vai se magoar. Mas como que vai ensinar, né? Isso é uma coisa que eu mesmo preciso modificar, né? Não sei porque eu estou falando tudo isso. Mas enfim. Então, estudar um pouco, praticar. Menino, mas sozinho é difícil. Sim, por isso tem gravado oração, né? Gravado oração. Hoje em dia você vai, por exemplo, no YouTube, você vai lá na configurações, né? Onde tem aquela rodinha lá que você aperta, aparece vários. Aí tem velocidade. Aí você põe lá 0.5. Então ele vai falar meio molinho, devagar. Aí você vai entender melhor, né? Então, procurar ouvir, porque senão a gente vai achar que está rezando tudo certinho, está rezando bem, palavra que não está escrito, né? Ninguém, por exemplo, ninguém, sabe o que é? Ninguém é alguém. Japonês, ninguém é alguém. Mas ninguém nem sei se existe. Ninguém, nunca ouvi falar. Seria ninguém. Também não tem G. O japonês não fala G. Não fala G. Ele fala Ji. Não fala Jo, fala Jo. Como se tivesse um D na frente, como jorei. A gente fala jorei. Nos japoneses fala jorei. E ele não fala jorei. Ele fala jorei. Porque tem duplo jorei. Interessante, viu? É interessante, é muito, não sei se vocês gostam de aprender coisas que não sabem, né? Saber, de aprender, de melhorar, de se aprimorar, deveria gostar, né? Mesh-sama, uma vez eu ganhei não, um reverendo Mitsu conseguiu gravação, né? Isso há quase, 15 anos atrás, mais ou menos, ou mais. Ele não tinha muito essa coisa, ainda estava... Nunca tinha ouvido, por exemplo, a voz de Mesh-sama, nunca tinha ouvido. E ele conseguiu gravação, disco de 78 rotações. Então, ele veio aqui em Santos, eu fui com ele no lugar para transformar
de disco 78 rotações para arquivo digital, né? Então, pessoa que foi fazer o serviço também era um japonês, mas assim, não era japonês, não é Dekaseg, descendente, já foi para o Japão, morou lá no Japão, conhecia bem, né? Então, ele ouviu, claro, ouviu. Aí quando eu fui buscar, ele falou, nossa, esse homem que fala aqui tem um japonês tão polido, né? Quer dizer, não é palavra assim, palavra polido, né? Polido, quer dizer, vocabulário perfeito. Perfeito. Se mexe, Samael. Se a gente quer espelhar nele, procurar também usar palavras, falar corretamente. A oração, como está escrito aqui no ensinamento, né? Quando bem pronunciado, aumenta, elimina as máculas. Se forem mal expressos, aumentam as máculas. Então, aprender direitinho, fazer oração. Tanto Amatsu Norito quanto Zengen Sandi, né? Talvez precisa fazer alguma aula, né? Mais específica. Vou pegar um dia, né? Vou preparar direitinho. Não tem muito segredo, né? É pegar esse livro aqui e não ir abrir direto no Salmo, né? Tem mesmo o Salmo é tão fácil se enganar, viu? Ler errado. Aqui. Mihikadi wo abiteyu kai jino, não é ji, kaigi no, não é kaiji no, mishini, não é mishini, michini. E tem umas que já são bem mais difíceis, que até muitos ministros acabam ainda não sabem, viu? Como aqui, Shakamahometo, né? Shaka é de Shakyamuni, né? Buda Shakyamuni, Shakusson, Shaka, Mahometo. Mahometo, aqui está escrito M-A-H-O-M-E-T, T de novo, ou dois T's. Aí muda, não é Mahometo, é Mahometo. Quando tem duas consoantes junto, a última vogal, você alonga, dá uma pausa, aí pronuncia to. Mas não é tão... Tem vários, né, coisas. Mas, ouvindo bem e seguindo, né? Seguindo quem já... Eu fiquei muito tempo estudando isso aqui, viu, no começo, bastante. Eu gosto, né? Então eu escrevia, lia, escutava, lia, escrevia, escutava. Pegava as orações do reverendo Nakahashi, né? Tem vários, né? Tem vários CDs, aqui tem vários CDs, que tem ele cantando o salmo de Meshu-sama. E então você ouve, pronúncia, né? Como é? E lê salmo e fala, aqui está escrito uma coisa, ele está falando outra. Pronúncia é diferente da escrita, né? O que poderia fazer, que daria certo, é, por exemplo, escrever em vez de Ningen, escrever Nin, G-U-N.
Como, por exemplo, aqui está escrito Amatsunorito, está escrito Izanagi, com G-U-I. Mas Izanagi não é com U. Ah, eu tenho quase certeza que não é. Apenas quando estou agora para pesquisar. Mas Izanagi, no Japão, escreve Izanagi. Kamurogi também, no fim, G-I. Mas eles sabem que G-I é Gi. Eu acho que já para facilitar talvez a oração, foi publicado livro assim. Acho. Posso estar enganado. Mas eu vou pesquisar. Continuando isso. Com base nas mudanças determinadas pelo Genrei das 75 vozes, é importante saber o seguinte: termos que expressam ideias de bondade têm uma vibração bela e pura. Isso é outra coisa. Soam agradavelmente ao ouvido humano, traduzem verdade e beleza e penetram na alma, onde se encontra a origem da consciência humana. De conversas maldosas, contudo, não consegue ir além do nível mental que recobre a partícula divina. Há ainda outro ponto básico ao qual se deve dar maior importância. A emissão de um Genrei harmonioso, bom e belo depende essencialmente da alma da pessoa. Quanto mais pureza, maior será a manifestação do poder inerente às palavras que forem pronunciadas. Portanto, Mamerito e frequentadores devem estar polindo dia a dia as suas almas, para se tornarem possuidores de um Genrei de alta vibração positiva. Então, não é tão simples, né? Não basta só estudar, né? Decorar. Você tem que polir a alma. Polir a alma. Tem pessoas que gostam de conversa assim, triste, lamuriosa, queixosa. Tem pessoa que você fala assim: bom dia. Aí a pessoa fala assim, ai, ela não fala bom dia, ela fala assim, ai, tô mal hoje. Não, vamos receber Jeremias, vai melhorar. Ah, será que eu vou melhorar um dia? Tá tão, assim, sofrimento tão profundo, que eu ganharei, não tem como ficar belo e bonito. Pessoas assim, geralmente, quando faz oração é... A pessoa faz oração, parece que o espírito está tão fraco, que palavra é fraco. Mas está morrendo. Incrível. Não se pode. É que, assim, igreja a gente... Aqui ainda é pequeno, né? A gente escuta todo mundo rezando. Mas a gente precisa se esforçar. Não é gritar. Não é gritar. É procurar a beleza. Beleza. Máximo possível. Né? Isso é, claro, de acordo com o nível espiritual, com o polimento da alma. Mas se a gente pelo menos conseguir pronunciar direito as palavras, eu acho que já é de grande valia. Porque isso é uma espécie de aprimoramento, né? Você querendo melhorar a si mesmo. A si mesmo. Quem tem o objetivo de se tornar uma pessoa melhor, já está polindo a alma, né? Já está. Você querendo corrigir a si mesmo. Outra coisa, polindo a alma, né? Alguém vem para você e fala, deixa eu pensar uma palavra aqui.
Nossa, agora não me vem uma palavra. Palavras que a pessoa costuma falar errado, não é? Costuma falar errado. Então, a pessoa não percebe. Ou não teve, ninguém ensinou. Às vezes ninguém ensinou. E também a pessoa acostumou. Ah, eu falo assim mesmo, dá para entender e pronto. Já como conformado, eu sou assim, tem jeito, e não vou mudar, não quero, dá trabalho, não quero gastar tempo nisso. Então, alguém vem e fala, não é, olha, isso que você falou está errado, não é assim, não é complicado, é complicado. Ah, muito obrigado. Mas tem pessoas que ego é tão forte, achar ruim. Ah, se meta com a sua vida, eu falo como eu quiser. Então, assim, a pessoa que quer ajudar, ensinar, às vezes, não é? Fica com essa coisa, nossa, será que eu vou falar que eu não vou tomar uma patada? Mas também é medo, né? Desnecessário. Se tomar patada, será que vai doer? Talvez dá, o que tem, né? Problema nenhum, na verdade, né? Então, parece até uma coisa assim, algo que fica assim falando, né? Olha, não fale nada, porque senão vão achar que você chamando atenção, dando bronca. Mas não é com bronca. Pelo contrário. Querendo ver a pessoa melhorando. Isso é amor, na verdade. Amor. Mas a pessoa interpreta como bronca por causa do ego, né? Ego não admite ninguém falar nada da gente. Em vez de agradecer, né? Muito obrigado, nossa, não estava percebendo. Por exemplo, isso aconteceu. Quando eu comecei a falar, né? Nunca tinha feito isso, foi durante a pandemia, né? Que a gente começou a transmitir ao vivo, né? Para as pessoas poderem acompanhar a oração. Não que não tivesse aberto, a igreja estava aberta, mas a pessoa tinha medo de vir, né? Medo de contaminação. Então, e transmitia, né? Então, eu sempre acabava de falar, eu ia assistir para ver se eu via alguma coisa, como fazer melhor. Por exemplo, até o meu posicionamento aqui para aparecer melhor para vocês. Tudo, sabe? Se o tempo que leva, a música, escolher. Então, tudo para ficar o mais harmonioso possível para quem está vendo. Né? Não ficar gesticulando muito. Um pouco, né? Sim, é difícil. Mas, uma coisa que eu não percebia e que chamaram minha atenção é assim. Eu fui assistir um dia, eu não é que eu fui assistir, eu fui na minha mãe. Minha mãe falou, eu não vi de manhã, põe para mim ver. Aí eu falei, tá bom, coloquei lá para ela na televisão, né, grande. Aí a gente estava vendo, né? Aí ela virou para mim e começou a me imitar, eu falando e ela me imitando, né? Aí eu falava 3 palavras, né? Aí ela, né? Aí eu falando, aí ela, né? Então eu ficava toda hora falando né? Aí eu falei, nossa, aí eu falei, não, preciso mudar isso. Então, cada vez que eu ia, né? Eu, não é mesmo? Não acha?
já modificou. Hoje em dia, eu não sei, talvez eu não perceba tanto, mas eu acho que não tenho mais minha mãe, né? Já faleceu. Ela falava, não tinha vergonha de falar, eu achava maravilhoso. Mas imagine eu, ministro, quem que vai vir falar, ministro, você está fazendo isso aí tá errado. Eu só tenho, imagina, eu, com medo de chamar a atenção do membro, né? Não é chamar a atenção, corrigir, né? Ajudar, né? Imagina a pessoa, para mim, não deve ter medo, né? Acredito. Então não fala nada, fica vendo, assim, não fala nada para mim, né? Comentando para o mundo. Menos para quem interessa, né? Saber. Então, algumas aulas que eu dou terça-feira, eu sempre falo, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, põe nos comentários. No fim da aula, eu sempre leio, vejo. Também aceitamos críticas, sugestões. Não é? Isso na aula, terça-feira, porque eu estou ali, estou vendo todos os comentários. Agora, esse aqui todo dia fazendo, isso não tem como ficar olhando todos os comentários, porque é compartilhado em várias redes sociais, né? Não dá para olhar tudo, não tem como, né? Mas quem tiver crítica, sugestão, manda para o nosso WhatsApp. Aí eu vou saber ver, né? Poder corrigir alguma coisa ou explicar algum ponto de vista que talvez, porque às vezes a pessoa fala, como por exemplo, uma vez falaram, nossa, calça jeans no altar. Ideia de respeito, talvez. É como, por exemplo, né? Tem pessoa, assim, pronunciando a palavra errada, mas coração está certo. Tem pessoa pronunciando a palavra tudo certinha, mas coração está horroroso. Esse problema aí. Então, ganhei da pessoa é péssimo. Fala tudo certinho, mas ganhei horrível, saindo fumaça preta da boca. Tem pessoa falando errado, saindo luz da boca da pessoa. Mas o ideal, saindo luz, palavra correta. Aí, maravilhoso. Esse é o ideal. Entende? A gente tende, como o Meshama a gente estudou, a gente tende muito a se apegar em uma coisa. Não é uma coisa só, é insuficiente. A gente tem que ter o equilíbrio das coisas. Polir o coração e ao mesmo tempo polir o vocabulário. Polir os pensamentos. Polir as atitudes. Né? Polir até a postura corporal. Você percebe que você está assim. Você está para baixo. Não tá, você só de olhar a pessoa, você fala, nossa, olha como essa pessoa está. Se a pessoa está, né? Você fala, nossa. Postura, pelo menos a postura, né? Ah, ministro, tem pessoa que está assim, mas o coração é maravilhoso. Sim. Tem pessoa que está assim, o coração é horroroso. Sim. A gente tem mania de olhar os outros, né? Vamos olhar para nós. Para nós, para o nosso interior. O que a gente pode melhorar? O que está ao nosso alcance? Eu sempre gostei, por exemplo, de assistir, de aprender. Eu adoro saber as coisas. Eu adoro saber a cultura dos lugares. Saber a história
do mundo, saber a localização das coisas, onde fica o Oriente Médio, onde fica a Ásia, onde fica a Europa, onde fica, na minha cabeça tem mapa, saber qual é a capital de cada país, saber que cidade tem, olhar, ver qual é o costume daquele povo, pesquisar. Eu gosto muito de pesquisar. O que aquele povo come? O que aquele outro come? Qual é a origem daquele? E, em vez de, por exemplo, vou ver reality show, a vida dos outros. Isso dá para aprender alguma coisa? Dá. Imagina sobre Meixo Sama então, né? Saber como foi a infância dele. Saber como foi a vida dele. Quantas vezes ele se casou. Quantas vezes ele ficou viúvo. Quantas vezes ele teve filho. Quantas vezes ele enterrou filho. Quais purificações ele teve. Qual era o trabalho dele. O que ele fazia antes de se tornar, querer saber, né? Querer entender, querer descobrir algo mais sobre um assunto, aprofundar. Senão tudo é tão superficial, tudo é tão descartável, tudo é tão... E aí, vida vai ficando um pouco sem sentido, né? A pessoa fica para baixo mesmo, né? Por isso, se esforçar, né? Essa parte da oração, do jorei, tudo, né, que a gente faz, tudo. O japonês é bom nisso, né? O japonês, até para preparar o alimento, ele tem um ritual. Ele por exemplo, temperatura da mão para fazer sushi. Eles têm essa preocupação. Como fica melhor? Como vai ficar mais gostoso? Como vai ficar mais bonito quando você olhar para aquele prato, aquele alimento, ficar bonito? Não é só matar a fome, é um deleite, um prazer, não é um prazer só do secundário, uma coisa da beleza, né? Isso é aprimoramento da alma. Aprimoramento da alma, né? Buscar isso. Ter esse objetivo. Então, amanhã, feriado, sábado, né? Muita gente acha que também no trabalho, domingo. Procura estudar um pouco, estudar. Nessa vida, nós todos somos alunos. A gente está aqui aprendendo por bem ou por mal, de um jeito ou de outro. Todo mundo vai aprender, mas maneira de aprender a gente que escolhe, né? Procura estudar o ensinamento e não só ler, praticar, fazer. Tá bom? Muito obrigado. Um excelente feriado para todos. Até segunda-feira, se Deus quiser.